Bom, gente, o magnetismo ele ainda é muito aplicado assim na parte de eletricidade, principalmente em componentes elétricos, né? A gente usa essa ideia de gerar um campo magnético a partir de uma corrente elétrica em algumas configurações, né, chamadas de espiras e solenoides. Tá? Então, em motores elétricos, em dispositivos elétricos, a gente tem muitas vezes esse tipo de configuração, né, que são fios enrolados muitas vezes. E aí eles servem com alguma finalidade específica, né, no caso de um motor, ou então um indutor, enfim. Tá? O primeiro caso que nós vamos ver são as espiras. Tá? O que é uma espira? Tá? Geralmente a espira ela é quando eu pego um fio e eu modelo esse fio num formato de círculo. Tá? Eu posso fazer dois tipos de configuração, né? Esse tipo aqui, que é só um fio, simplesmente, né? Curvado, ou eu posso colocar vários tipos de fio, tá? Se eu pegar vários fios e eu ficar fazendo diversas voltas, né, em torno de algum ponto de rotação, como é esse caso aqui, eu tenho a famosa bobina chata. Por que é bobina chata? Porque a gente vai deixar o espaçamento muito pequeno entre o próprio condutor. E qual que é a finalidade dessa bobina chata? Na verdade, a gente vai amplificar o campo magnético aqui, que a gente vai perceber que esse campo magnético ele vai depender claramente do número de voltas que eu der. Tá? Então, vamos lá, né? No caso da espira circular, eu peguei só um fio, eu fiz esse formato aqui de curva, né? de círculo, e aí eu vou observar que a corrente elétrica, o que acontece com ela? Ela entra por esse ponto, circula aqui na minha espira e sai por esse outro ponto. Tá? Se eu for calcular nesse caso aqui, né, o campo magnético que atua nessa espira, eu vou precisar utilizar apenas a corrente elétrica e duas vezes a distância, né, que nós temos aqui no caso, né? Agora esse R passa a ser o raio da espira, a distância entre os pontos aqui, né, do ponto central para qualquer outro ponto dela. Já no caso da bobina chata, onde eu estou colocando diversas voltas em torno de um mesmo ponto, esse campo magnético vai depender do número de espiras. Então eu dei 100 voltas, por exemplo. Então esse campo magnético ele vai ser 100 vezes maior. Tá? Se a gente ligar esse dispositivo, né, eu coloquei um objeto metálico aqui, a gente vai perceber que ele fica girando, né, como se fosse a ideia lá da experiência de Ørsted, onde a bússola se desnorteava. Tá? Existe uma outra configuração, tá? Ao invés de eu deixar o fio com um espaçamento mínimo, juntinho, né, eu posso dar alguns espaços de forma uniforme, né, ou seja, dá uma certa distância entre cada uma dessas voltas. Tá? Aí nesse caso a gente está configurando um solenoide. Tá? O solenoide ele é interessante porque o campo magnético que eu produzo aqui, né, ele é constante, ou seja, ele não varia. Né? As linhas de campo dele aqui dentro do solenoide elas são retas, constantes. Tá? E isso vai implicar para a gente o quê? Que o cálculo desse campo, né, o cálculo do campo magnético produzido pelo solenoide, ele também depende do número de espiras, só que ele vai depender também do comprimento dele. Quanto maior for esse solenoide, menor vai ser o campo magnético. Tá? Nós vamos ver agora aplicações de cada uma desses casos, tá bom, gente?